Bom Bom dia! dia, Filó, tudo bem? Ai, bom dia, Que dona saudade de você. Ai, eu também estava com muita Bom saudade. ter você aqui. Ó, você tá dormindo? Bom dia! Gente, esse Zé... Bom dia! Boa Zé! tarde! Ô, louco! Boa tarde. Você tá dormindo e já tá tarde já. Sabe que horas são? Eu acordei cedo, já vi a live do pastor A Wagner. live ou a live que Já você viu? vi. Ele ensinou sobre a importância do dia do Senhor. Amém. Eu Muito também assisti. bem. Então, agora bem animado que a gente vai continuar a nossa escola bíblica dominical. Muito Vamos continuar a nossa aula. Qual dos dois aí lembra qual é o tema que a gente está trabalhando aos domingos? bem. Os profetas. Aê, ponto pro Zé, muito bem. Os Esse daí começou profetas, os mensageiros de Deus. Agora, qual dos dois vai se lembrar qual profeta a gente falou semana passada? Samuel. Nossa, E... ô Filó, o José vai ganhar, hein? Tô Ponto vendo, pro tô Zé. Nós alerta. falamos de Samuel na semana passada. Vamos já dar um bom dia aqui para as pessoas que já estão entrando. Ó, eu vou falando e vocês dois vão mandando beijo, tá? Que eles gostam mais dos beijos de vocês do que dos meus. Ó, da Madalena, Beijo, Madá! a Carol e a Lulu. Ai, beijo pra Beijo Carol, pra pra dona Lulu. Carol, dona Lulu. Ah, não sou dona Carol e dona Lulu. Não? Não, é a Carol e a Lulu da Ah, igreja. eu nunca sei quando é criança, Ah, quando é gente velho. também a Júlia Moraes. A dona Júlia, um beijo pra dona Júlia. Não é dona Júlia, Zé, é a Julinha. É criança. A Rosa Maria. Um beijo Oi, pra Rosa, Rosinha. beijo. E sempre quem tá com o celular da Rosa é a Duda, né? Então um beijo pra Duda. Beijo, Duda! Beijo, beijo, beijo. Ah, agora é a dona Dalva, viu, Zé? Ó, a vovó Dalva. Beijo pra Beijo, Dalvinha vovó de 5 anos. Dalva, Não, Zé, é a vovó Dalva, que né? tá a lá Dalvinha. com a Esther e com o Davi. Aí, beijo pro Davi e pra Esther, pro Gui também. Comedores de mortadela. Ai, Aí, quem gosta, entrou foi né? minha amiga Joyce. Deus abençoe, Beijo, Joyce. Lá de Barretos. Deus abençoe, Joyce, sua família. A Duda, então, tá assistindo. A Júlia, a irmã Maria José. Deus abençoe, irmã. O Diego, meu genro. Quem mais que tá aqui? A tia Jana. Um beijo pra tia Jana também. Beijo, tia Jana. Quem que é a tia Jana? A tia Jana, minha irmã. Ah, A eu tia sei. Jana. A Laurinha e o Samuel. Um beijo pra Laurinha e pro Samuel Beijo, também. Laurinha. Beijo, Samuel. E ó, o Filó, manda um abraço lá pro tio Ronaldo. Abração, tio Ronaldo. Eu Abençoe tio Ronaldo, tia Gi, saudade de vocês. Com a tia Gil. A Eles acordaram Lucimar agora. também, entrou bastante gente. Muito bem, vamos orar então pra gente dar continuidade à nossa EBD. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor por teu cuidado conosco. Te agradecemos pela sua palavra, Deus, que tem nos alimentado, nos abençoado. E é tão bom ver as promessas do Senhor na sua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bem animados agora. Nós vamos louvar ao Senhor com Meu Deus é bom para mim, comigo vai. Esse é só para aquecer. Na segunda música a gente vai brincar de parar e vai ver quem vai escrever a letra primeiro, igual a gente Legal, fez legal. semana passada, tá certo? E aí a Filó e o Zé vão me ajudar aqui. Meu Deus é bom para mim, comigo vai. Tanto se tiver sol como se tiver chuva. Amém? Amém. Então vai lá, Gabi. Zé, canta bonitinho, tá? Eu não vou ficar falando. Até Eu parece. vou cantar. Vou cantar. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. É lá. Se forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. De novo, meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol, se a chuva cai,
você mandar também um abraço pro tio Ronaldo. Eu não vou mandar abraço pro tio Ronaldo, não. Por quê? Não, só pra tia Giovanni e as crianças. Você tem que mandar um abraço pro Se ele tio. me pagar um lanche, eu mando. Ah, então, tio Ronaldo, você tem que prometer aí pro Zé que depois da quarentena pra você pagar um lanche pra ele. Ele vai te Aí mandar um sim. monte de abraços. Beijo pro tio Ronaldo. É bom ver a vovó Carminha também. Um Abraço beijo. pro tio Ronaldo. Beijo, vovó Carminha. Isso também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Luana, mãe do Felipe e do Vitor. Deus Beijo, abençoe. Luana. Beijo. Também o Arthur, né, que tá aqui com a gente sempre. E o Isaías. Deus abençoe todos Beijo, vocês. Arthur. Ah, o Beijo, Isaías Ah. Serafim. O Isaías Serafim? Não, Serafim. Ah, não é Serafim? Não, Serafim. Você viu que o Isaías gosta muito de você e da Filó? Ah, A mãe dele me contou. Muito bem. Pessoal, agora essa segunda música, Deus mandou o sol brilhar. Tem uma hora que a gente vai parar e aí nós vamos ver qual é a criança que escreve a letra aí primeiro. E aí o Zé tá devendo já um presente pra Júlia na semana passada, né, Zé? Eu? Você tem que comprar o presente pra mandar pra Júlia. Eu? Hoje quem vai ficar devendo presente vai ser a Filó. Você vai ganhar o presente da Filó. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Onde vai parar? Ah, quando eu parar, você para, tá bom? E qual que é o tom? Como que é o tom, Gabi? É bom. É dó. Não é Zé. Não vai ser. É dó. Eita, filó. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr, e tudo assim se fez. Pra fazer lá, 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 lá. Se você se aquece ao sol, respira o ar, contempla a flor, deve a Cristo receber pra ser seu Salvador. Não é Salvador, é Salvador. Olha, é muito difícil. Ai, Esse- esse Zé. Pra Zé. ser seu Salvador. Ninguém vai saber. Repita. Pra ser seu Salvador. Isso, não tem Salvador, é Salvador. Salvador. Mas é o meu sotaque. Ah, que sotaque! Zé é cheio de novidades. Vamos ver quem vai escrever primeiro. Enquanto Alguém já você, escreveu? Alguém já enquanto escreveu? você pensa, a gente vai cantando de novo, tá Mas é bom? muito difícil. São só 4 partes. Eu gosto dessa música e ela tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Porque ela fala sobre a criação de Deus. Deus mandou o sol brilhar. Ele manda cair a chuva. Ele manda abrir a flor. Ele é o dono da criação. Ele controla todas as coisas da criação. Ele também criou a mim, ele também criou a você. Nós não somos aí obra do acaso, como muitas vezes aprendemos na escola ou até mesmo na televisão e tudo mais. Você não é obra do acaso. Você não existe por acaso, por um acidente, por uma explosão. Você não veio do macaco. Você é obra-prima da criação de Deus. Amém? E ele Amém. fez toda essa criação. Se a gente tem chuva hoje, é graças à criação de Deus. Foi ele que criou a chuva para poder regar as plantas, molhar a flor, né? Molhar as plantinhas e elas poderem produzir, porque elas precisam de água, elas precisam de luz para elas produzirem o seu alimento e dar os alimentos também para nós, dar os alimentos para os animais. Então a chuva é essencial e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui a Ninguém não. terceira estrofe. Deixa eu ver. Opa, acho que foi a Carol. Para fazer a criação, foi só falar e aconteceu. A Júlia também respondeu.
A Laura também, a Laurinha também respondeu. Olha só, tá vendo, já? Tava achando que era difícil. Muito. A Duda também respondeu. Parabéns. Parabéns. Mas a primeira que respondeu foi a Carol, então palmas pra Carol. Carol, a Filó, viu, Filó? Você tá devendo, Tá bom. devendo um chocolate aí pra Carol. E agora a gente vai cantar a música inteira então, Gabi. Vamos lá, com essa parte agora também pra fazer a criação. Foi só falar. Aí, Aconteceu. Carol. Mas para nossa salvação, Jesus na cruz morreu. Nunca esqueça dessa verdade bíblica que faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá. Zé, para cantar a música inteira, não é só o final. Ela não cantou nada. Mas, gente, Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr, e tudo assim se fez. Pra fazer a criação, foi só falar e aconteceu. Mas pra nossa salvação, Jesus na cruz morreu. Se você se aquece ao sol, respira o ar, contempla a flor, deve a Cristo receber pra ser seu Salvador. Não é Salvadori, é Salvador. A gente não controla o sotaque. mas, gente, o sotaque que ele inventa. Ai, Zé, vamos lá então. Pegue sua Bíblia. Você não cantou. Zé, pega sua Bíblia. Filó, Sem palavras. pega sua Bíblia. Ah, eu te devolvi ontem. Porque Ai, ai. agora eu tenho o livro sem palavras na minha Bíblia, porque a minha sogrinha, Dona Carminha, obrigada, vovó Carminha, ó. Você pegou, Filó? Ela me deu uma Bíblia novinha que tem o livro sem palavras. Olha que bonito. Bem feito. Zé, você esqueceu em casa. Ixi, perdi. Ô Zé, e quando você for falar, você tem que falar mais alto pro pessoal te ouvir, tá bom? Pode ir gritar. Mas, É, tô louco. porque tem gente que reclama que não escuta o que você Não fala. fala pro Então. pessoal apertar o microfone. Né? Mas é pidão. Ele é muito pidão. Quem vai dar o microfone pra gente? Zé. Dá doido. Vamos mudar de assunto agora. Pegue sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Inclusive, nós falamos desse versículo ontem na história da Amy Carmichael. Se você assistiu a história ontem da Amy Carmichael, falamos sobre a confiança no Senhor. Hoje, nossa história da Bíblia, nós vamos falar sobre um mensageiro, um profeta de Deus. Nós vamos usar esse texto também. Então, Filipenses 4, 19. Eu vou falar e o Zé e a Filó vão repetir bem alto, Combinado. tá bom? Com as crianças. Ok. Filipenses 4, 19. Filipenses 4,19. Parabéns, Filó! Filó tá mais acordada do que o Zé. Vamos de Tá novo. vendo, Zé? Filipenses 4, 19. Filipenses Pode ser 4,19. Ei, Não, empatou. sem bagunça vocês dois, é pra falar juntos. Zé, Presta atenção, vamos lá. vamos lá. E o meu Deus, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir há de suprir em Cristo Jesus em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Amém. Você está repetindo aí junto com o Zé e com a Filó? Então vamos de novo, certo? Presta atenção que agora eu vou aumentar a quantidade de palavras. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. E O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Muito bem, se você tem sua Bíblia, fica com ela aí. Daqui a pouquinho você vai acompanhar outros textos da palavra de Deus. E o Zé e a Filó agora vão sentar direitinho
para prestar atenção na aula. Semana passada o Zé já respondeu, nós estudamos sobre o profeta Samuel. Foi o profeta e o último juiz de Israel. Vamos ver qual dos dois responde primeiro agora. E foi ele que ungiu, né? Que anunciou ali a chegada de um rei. Ele foi que ungiu o primeiro rei de Israel. Quem foi que Samuel ungiu? Quem foi? Davi. Não, o primeiro rei. Davi foi o segundo. Saul. Isso! Ponto pro Zé. Foi o rei Saul. Ele ungiu o rei porque o povo tinha pedido um rei. E aí nós estudamos sobre toda ali a história do profeta Samuel. E Deus falou com ele quando ele era ainda um garoto. E deu uma missão ali para ele, né? Anunciar ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, que Deus iria cumprir aquilo que já tinha dito, porque Eli não corrigiu os seus filhos. Muito bem. Não é Finéias e Fininhos, é Ofni e Finéias. E Deus, né, tirou a vida deles, então, no mesmo dia do Ofni e do Finéias, e até mesmo do sacerdote Eli, porque eles não obedeceram a palavra do Senhor. Então, o profeta é um mensageiro de Deus, porque lembra que eu expliquei semana passada que nessa época ainda eles não tinham a palavra de Deus inteira escrita. Eles só tinham os 5 primeiros livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a Bíblia foi sendo escrita, então, com o passar do tempo. Graças, você tem que louvar o Senhor, que hoje nós temos a Bíblia completa. Nós não precisamos esperar nenhum profeta vir aqui para anunciar para nós a palavra de Deus, porque ela já está anunciada, amém? Ela já está aqui inteirinha, tudo que a gente precisa saber, inclusive como vai terminar, né, a nossa passagem aqui, a nossa história aqui na Terra. Nós sabemos sim, né? Você pode estar preocupado aí com coronavírus e tudo mais, mas saiba que Deus, ele sempre vai cuidar de nós, como ele disse, até a consumação dos séculos. Vai chegar um momento em que Jesus vai arrebatar, ele vai arrancar dessa terra aqueles que são seus, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Não são aqueles que ele escolheu, são aqueles que escolheram seguir Jesus como seu Salvador. Porque Jesus, ele morreu por todas as pessoas, todas. Mas nem todas serão salvas. Por que que não? Porque Deus é mau? Não, Deus, ele é justo. Ele te dá um livre arbítrio, uma livre escolha. Você decide se você quer Jesus ou se você não quer Jesus. Aqueles que decidiram que querem Jesus são salvos, né? Que confessaram Jesus como seu Salvador. Um dia Jesus virá nos arrancar, nos arrebatar dessa terra. Então você tem que ter essa esperança. Você não precisa ter medo. A Bíblia fala sobre isso. Nós estaremos em glória, então, com Cristo Jesus no céu. Amém? Nós vamos continuar, então, hoje o nosso segundo profeta. Infelizmente, nós vemos na Bíblia, né, que nem sempre as coisas elas vão do jeito que elas deveriam ir. Você lembra que na semana passada, quando a gente estudou sobre Saul, né, Samuel ungindo Saul, Deus falou assim para o povo de Israel, que hoje nós vamos ainda falar do povo de Israel. Deus deu um alerta. Olha, se vocês querem um rei, vocês vão ter que fazer o que o rei quer, certo? Até aquele momento, quem era o rei de Israel? Era Deus. Mas o povo quis um rei de carne e osso. E Saul começou bem, não é, Zé? Mas ele terminou mal. Ele desobedeceu a Deus, ele ofereceu sacrifícios no lugar do sacerdote, ele fez um altar para si mesmo, né? Ele não obedeceu a palavra de Deus e dava desculpa que ele estava fazendo aquilo porque ele queria agradar a Deus. Não. Deus se agrada da sua obediência, não das coisas que você quer fazer para ele. Não adianta você querer fazer tanta coisa para Deus e desobedecer os mandamentos dele. Por exemplo, às vezes você quer cantar louvores a Deus, você quer orar na igreja, você quer fazer tudo na igreja. Mas se você não obedece o papai e a mamãe na sua casa, você está quebrando o mandamento de Deus, que é obedecer seus pais. Então, primeiro você obedece seus pais, depois você tenta fazer algo para o Senhor. Então, a gente precisa sempre obedecer. Bom, Saul começou bem, terminou mal. Deus tirou ele do trono, nem a sua família assumiu o trono, ele colocou Davi.
Davi foi um bom rei, não foi perfeito, pecou, errou, mas ele foi um bom rei. Na época do rei Davi, o povo de Israel foi levado à adoração a Deus. Depois Davi morreu, veio Salomão, né, o filho de Davi, que foi o homem mais sábio da humanidade, né? Escreveu o Provérbios de Salomão, mas também não foi um homem perfeito, também caiu em pecado, desagradou a Deus, mas ensinou o povo a louvar e agradecer a Deus. Depois Salomão morreu e aí continuou então essa sequência. Foi o filho de Salomão, Roboão, e nessa época o povo de Israel entrou em briga, numa briga política ali, e eles se dividiram. Ficou Israel no norte e Judá no sul. Então, a partir desse momento, você tem um rei que cuida de Israel e um rei que cuida de Judá. Os dois eram o povo de Deus, eram um povo só, mas estavam divididos por uma briga, né? Infelizmente, por causa do pecado, as pessoas brigam e discordam. Não pensa que a briga política acontece agora, na época do Bolsonaro, na época da esquerda, né, do PT. Não, essa briga, muito antiga. Lá dos tempos do Velho Testamento, o povo brigou ali, uma metade que seguia um líder, a outra metade que seguia o outro, e aí acabou dividindo o povo de Israel. Então, depois disso, vários e vários reis passaram. Por isso que na Bíblia tem 2 livros chamados Primeiro Reis, Segundo Reis. Ali conta a história de todos os reis de Israel e de Judá, que ficou no sul, certo? Mas nunca se esqueça que o seu rei é o rei Jesus Cristo. Amém, Zé? Amém. Amém, Filó? Amém. Tem que ser o rei Jesus Cristo. Infelizmente, parece que eles competiam para ver quem seria pior do que o outro. Infelizmente. Ai, ai, ai. Você já imaginou o coração de Deus vendo líderes ali, né? Dirigindo o seu povo e um pior que o outro? Você já imaginou como Deus ficou triste com isso? Por isso ele mandava os profetas para falar com aquele povo. Então eu leio para você sobre o rei que a gente vai falar hoje, sobre o profeta que nós vamos falar hoje. Olha só. Olha o que diz na Bíblia em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 30. Diz assim: fez Acabe, que agora é o rei de Israel, tá? O sucessor aí desse trono, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal, mais do que todos os que foram antes dele. Então o rei Acabe era o campeão das maldades. Já imaginou isso? Você gostaria de ser reconhecido como campeão das maldades? Eu não. Eu não. Não, a gente gosta de ser reconhecido como alguém que faz coisas Coisas boas. Mas ele foi o campeão das maldades. Olha aí, o rei Acabe, ele seguiu o que fez o seu avô, Jeroboão, depois o seu pai Onri, que também foi muito mal, mas agora ele conseguiu ser o campeão das maldades. Sabe por quê? Porque ele, além dele já fazer as coisas dos seus pais erradas, ele ainda se casou com esta mulher muito famosa na Bíblia, né? Também por suas maldades, a rainha Jezabel, que era filha do rei de Sidom, de um outro país vizinho, né, de Israel, do rei de Sidom. E essa rainha Jezabel, ela foi consagrada desde do seu nascimento à adoração a Baal. Baal é um falso deus. Baal é um deus que foi criado pelo povo ali, pelos cananeus, né? Que era um povo que estava ao redor do povo de Israel, que habitaram a terra antes de Israel chegar ali, os cananeus. E eles então criaram essa imagem aí de Baal. E na ideia deles, Baal era o deus que dava a chuva, era o deus que fazia a terra ficar fértil, era o Deus que fazia também as mulheres ficarem férteis e darem seus filhos. E eles, então, faziam uma adoração a Baal. E sabe, então, por que Acabe ele se tornou um dos piores reis de Israel? Ele foi o campeão dos reis maus? Porque na época dele, ele construiu altares a Baal. Ele construiu... Você já imaginou? Dentro de Israel, no lugar do povo de Deus, ter altares para o deus Baal? Essa rainha Jezabel, ela mandava matar os profetas de Deus.
aqueles que iam pregar a palavra de Deus. Ela mandava matar. Graças ao nosso Deus e à sua misericórdia, ele sempre mantém, ele protege aquelas pessoas que vão continuar pregando a palavra de Deus. Então, ele usou pessoas para ajudar a esconder os profetas de Deus. Ai, que E ela malvada. era muito malvada, ela mandava matar mesmo. Ai, E ela sustentava do seu próprio bolso lá, né, da sua riqueza, do seu palácio, ela sustentava mais de 400 profetas que pregavam e ensinavam o povo a adorar Baal. Já imaginou? Que tristeza, né, Zé? É. Como que Deus deve ter se sentido? Ainda mais porque Deus já tinha ensinado o povo. Lembra quando o povo de Israel estava lá no deserto ainda, chegando na terra prometida? Vocês se lembram disso? Lembro. Quem era o líder deles? Era Moisés. Moisés sempre ensinou o povo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Moisés escreveu, então, os 5 livros da lei que Deus mandou ele escrever. Então, ensinava ali a lei de Deus, né? Por isso chama ali 5 livros da lei, porque era a lei de Deus para o povo de Israel. E até hoje nós observamos muitos princípios aqui desta lei para nós. É claro que hoje nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Daqui a pouquinho eu falo disso. Mas olha que interessante. Deuteronômio, se você tem sua Bíblia, Deuteronômio é o 5º livro da lei, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chegou aí, tá? O 5º livro da lei. Capítulo 11, versículo 13. Deus dizendo para o povo de Israel. Olha só, e serve pra gente hoje também. Deus dizendo para o povo de Israel: se vocês diligentemente, o que significa isso? Ó, com muita atenção, diligentemente, se vocês obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deus está pedindo uma coisa difícil? Não. não. O que ele está pedindo? Que a gente ame ele de todo o nosso coração, de nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ele está pedindo sacrifícios para você? Não. Não, ele está pedindo amor, respeito, temor. E ele disse isso para o povo de Israel, então, através de Moisés. Imagina o Moisés lá, né, Zé? Falando para o povo: atenção, povo de Israel, Deus manda dizer a vocês: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês amarem o Senhor vosso Deus, servi-lo de todo o coração e de toda a vossa alma. Olha a promessa agora. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que vocês recolham o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei a erva do vosso campo, para que seus animais, né, seus gados, possam comer e se fartar. Olha só, guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante ele. Então, resumindo aqui, Deus ensinou o povo de Israel: olha, se vocês me obedecerem, obedecerem os meus mandamentos, me amar, me respeitar, me servir de todo o coração, de toda a sua alma, eu vou cuidar de vocês, eu vou mandar a chuva na hora certa, as primeiras, as últimas. A sua colheita vai produzir, vai dar muita colheita. Seus animais vão poder comer a comida do campo, né? A colheita o alimento do campo, eles vão poder ficar fortes. Então, quem estava dizendo para o povo de Israel? Olha, vocês terão suas colheitas, vocês terão seus animais fortes. Eu vou cuidar de vocês. E cuidado para que seu coração não te engane. Ô, Filó, você já ouviu alguém falar assim, ó? Faça conforme o seu coração. Você já ouviu alguém falar assim? Eu já ouvi. Você já ouviu, Zé? Já. Mas Quando o tem- coração não tem voz. Não. Não, mas quando a gente fala o coração, a gente está falando algo lá dentro de nós mais forte, né? Que fala. O A estômago. Bíblia... Não, Zé. Eu não vou perguntar mais nada pro Zé, porque Mas o estômago fala mais que o coração. Não, ele só fala, ele ronca quando tá com Ai. fome. Ai, Volta na seriedade aqui, que isso é muito sério. Muitas vezes, não precisa ficar com vergonha. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão e a pessoa fala assim: eu vou fazer o que manda meu coração. Nunca faça o que manda seu coração. Porque a Bíblia é muito clara, ela fala que o nosso coração nos engana. Ele é perverso e ele é maldoso e ele nos engana. Então você faz o que está na Bíblia, não faz o que manda seu coração.
Por exemplo, hoje de manhã, meu coração mandava eu ficar na cama, tá aquela chuvinha, ai, aquela delícia. O meu coração mandava eu ficar na cama, mas a Bíblia mandava eu levantar porque era dia do Senhor, era dia de louvar, era dia de estudar a Bíblia. Amém, Zé. Então, não faça o que manda o seu... Não faça o que manda seu coração, tá bom? Faça o que a Bíblia manda. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. E aqui... Amém, pastora. Zé. Não? E aqui Deus está falando isso. Olha, meu querido povo, cuidado, não engane seu coração. Não vá atrás de outros deuses. Não se proste, não adore outros deuses. Mas... infelizmente, guiados pelo próprio rei, que deveria ser aquele que guiava o povo para fazer o que é certo, né? Um rei, um governante, um líder deve guiar o povo para fazer o que é certo. E esses daqui fizeram tudo errado. Ele, rei Acabe, e a sua esposa, rainha Jezabel, levaram a todo o povo de Israel a adorar Baal. Só para você ter uma ideia, de milhões e milhões de israelitas, apenas 7.000 pessoas, era muito pouco perto dos milhões de israelitas que tinham. Só 7.000 pessoas não se dobraram a Baal. O resto tudo de Israel foi corrompido e se dobrou a Baal. E aí vem o julgamento de Deus. Igual eu falei para vocês, Deus ele é misericordioso, ele é maravilhoso, ele é gracioso, mas ele é justo, ele é correto. Quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, você tem que entender que nós estamos separados de Deus, porque Deus, ele é justo e perfeito. Ele ama a gente, ele quer que a gente vá para o céu, sim, porque ele quer que a gente fique perto. Mas como ele é santo, ele é justo, ele não pode morar perto do pecado, porque o pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Muito bem, Filó. E isso me afasta de Deus. Tia Érica, mas você não falou que Deus é misericordioso? Sim, ele ama você, mas ele é justo, ele não convive com o pecado. Por isso ele é misericordioso e deu uma solução. Olha aqui a solução, ó. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você. E não é, Zé? O que a Bíblia fala? Que se você crer e pedir com a sua boca, você será... salvo. Aqui está a misericórdia e a graça de Deus, tá bom? Você não precisa obedecer a lei inteira, porque senão ninguém poderia ser salvo. A Bíblia fala que nós somos salvos pelo sangue de Cristo e não pelas obras. É claro que obedecer às regras faz muito bem a todos nós, mas a gente é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Se você crer, pedir com a sua boca, será salvo. E se você não crer e não pedir, ficará ainda separado de Deus eternamente. Ou seja, você já está condenado. Não porque Deus ele é mau, mas porque Deus ele é justo. Ele te oferece uma redenção. Se você não quer, é problema seu. Entendeu? Ficou claro isso, Zé? Sim. Ficou claro, Filó? Sim. E Quem sabe a direção, o povo padece. sem saber a direção, o povo padece. Foi o que aconteceu, o povo padeceu. Deus levantou um homem muito corajoso. Era um homem simples, humilde, se vestia de peles de animais, como uma pele de carneiro, por exemplo. Não era um homem rico, não era um homem muito culto lá, né, um acadêmico, mas ele era um homem corajoso. Elias. Deus levantou Elias. E Elias, ele estava indignado com o pecado de Israel. Ele estava indignado, ele estava assim, ó, irado. Porque eu creio que ele estava pensando, né? Puxa vida, como pode o povo de Deus se afastar tanto de Deus? A Bíblia também fala, né, Zé? Que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Você sabia que hoje, ainda no século 21, com tanta internet, com tanta comunicação, com tanta informação, o povo de Deus está se perdendo porque falta conhecimento? Porque falta conhecimento desse livro aqui, ó. Bíblia. Bíblia. Não acredita em tudo que te falam, não, ó. Acredita na Bíblia, na palavra de Deus. E o povo, então, de Deus estava se perdendo por falta de conhecimento. E aí chega esse homem. Ele vai lá no palácio, ele entra no palácio, ele encara o rei Acabe
que era o rei bonzinho? Não. Quem que o Acabe Ele era? era muito Mal. mal. Muito mal, porque ele levou o povo a se afastar de Deus, levou o povo à adoração a Baal. Ele entra lá, ele enfrenta Acabe, ele põe o dedo no nariz da Acabe lá, né? Ele fala assim, ó, Ai, tão certo como vive o meu Senhor. Ele creio que ele tenha apontado para o céu. O meu Criador, tão certo como vive o Senhor, não terá chuva nesta terra por 3 anos e meio. Bem feito. Bem feito, né, Zé? Não é que benção, não, é bem feito. É bem, coitado do mas povo. coitado do povo, né? Coitado do povo. Que Coitado ficou sem do chuva. povo. Não, mas também o povo precisava aprender, né? É Claro. verdade. O povo precisava aprender que eles estavam aqui quebrando o mandamento. Lembra do mandamento? Se eles obedecessem a Deus, Deus iria dar chuva, colheita, ia ter comida para os animais. Porém, foi o que o povo fez? Se desviou e foram adorar os falsos Tudo ao deuses. contrário. Foram adorar Baal. Eles achavam que era Baal que dava chuva. E agora Elias vai mostrar para eles que não era Baal que dava chuva, coisa nenhuma. Quem é que dá chuva pra gente? Deus. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva. Olha, quando chove, você lembra de Deus. Você pode lembrar do teu Criador. É Ele que manda chuva para regar. Sabia que se parar de chover, todos nós vamos morrer de fome. Você fala, não, tia Érica, com chuva, sem chuva, eu vou no mercado e eu compro arroz, eu compro feijão, eu compro óleo. Mas saiba que o arroz só brota se tiver água, né? Se tiver regado. O feijão só brota também se tiver água. Até o óleo que sai lá, né? Da oliveira ou das azeitonas, né? Dos olivais mesmo. Não vai ter óleo. Se não tiver grão para a galinha comer, a galinha vai morrer, não vai botar ovo. Se a vaca não comer o capim, ela morre de fome, você também não vai ter carne. Toda a nossa alimentação, né? Se a vaca também morrer, você não tem leite. Toda a nossa alimentação, a maior parte da nossa alimentação, ela vem do campo. A gente precisa da colheita e a gente precisa dos animais. Ela vem do campo. Não pensa que você vai viver comendo chips, não, tá bom? A gente precisa de alimento de verdade. Ele vem do campo. Então, o amendoim vem do campo, a pipoca vem do campo, né? Ela é milho. Já pensou como a gente vai viver sem pipoca, né? O queijo vem do leite, o leite vem da vaca. E aí, a gente não vai ficar falando aqui na nossa aula inteira sobre o alimento. Mas ele chegou lá e disse, Acabe, tão certo, eu gosto tanto dessa parte, ó. Tão certo como meu Deus vive, como vive o Senhor. Ele quis dizer, Deus está vivo. Baal está morto. Aliás, Baal não existe. Baal foi criada, invenção da cabeça de vocês. Tão certo como vive meu Senhor, não vai chover nessa terra. Até que a palavra de Deus volte a falar que vai chover. Isso ia durar 3 anos e meio. Olha, eu imagino, essa Jezabel ficou tão irritada, tão nervosa, que ela queria matar Elias. Ela queria acabar com Elias. Mas rapidamente Deus deu uma instrução para Elias. Falou, Elias, vá para Querite, se esconda lá. Deus preparou um lugar. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus preparou um lugar para Elias. Um esconderijo, onde ele teria água. O povo ia ficar sem água, mas Elias ia ter água e Elias ia ter alimento. Elias obedeceu ao Senhor. É claro que ele ali corajosamente enfrentou Jezabel, enfrentou Acabe e agora obedeceu a Deus. E olha, e havia uma seca terrível sobre todo Israel. O povo realmente ia passar fome, mas é claro que Deus sempre cuida daqueles que são seus. E Deus permitiu isso para que o povo acordasse, né? E lembrasse que quem mandava a chuva, quem mandava a colheita não era Baal, coisa nenhuma. Era ele, era o Senhor Deus, que é criador dos céus e da terra. Quem te dá alimento todo dia não é o presidente, não é o governador, não é seu pai, sua mãe. É claro que todos nós trabalhamos para que isso aconteça. Mas é Deus que supre todas as coisas. Porque se Deus tirar o ar da terra, o que vai acontecer com a gente? A gente morre. Se Deus não fizer o sol brilhar, as plantas morrem, os animais morrem, nós morremos. Nós dependemos sim do Criador. E esse vírusinho veio para nos ensinar muito bem isso, né?
Creio que todos Sim, nós, que toda a verdade. humanidade está aprendendo que nós precisamos do Criador para cuidar de nós. Vamos lá, então. Elias foi para Querite. Ali tinha um riacho, você pode ver aqui na imagem, um riacho da onde ele tomava água. Ele precisava ali da água. E olha que incrível, que incrível. Deus também, que controla a criação, fez que os corvos, que não são pássaros muito bondosos, tá? Geralmente, se eles precisam escolher entre alimentar os filhotes e alimentar a si mesmo, eles preferem alimentar a si mesmo, tá? Eles não são pássaros muito bondosos, não. Eles são pássaros inteligentes. E aí, Deus mandou que corvos viessem pela manhã e trouxesse bifes, carne. Olha só, acho que ele via aquela carne gostosa para Elias assar ali, né? Eles traziam pão e traziam carne. Eles não comiam a carne e o pão de Elias. Olha que interessante. Gente, como não? Eles traziam 2 vezes por dia. Traziam pão e carne para Elias. E Elias então bebia a água do riacho. Não é incrível como Deus cuida? Ah, só Deus. Só Como Deus. que é o versículo? Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Na segunda, né, Zé? Na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Todos os dias. Sabe quanto tempo Elias ficou ali em Querite, tomando a água do riacho e comendo a comida que os corvos traziam? Quantos dias? Ele ficou 2 anos. 2 anos, Filó. 2 anos. Enquanto isso, tava tudo ficando seco lá em Israel. Você já imagina? Eu fico pensando, né? Ô Zé, você pode falar bem feito agora, daqui a pouquinho. Eu imagino quando Elias falou isso, e a Jezabel ela deve ter dado aquela gargalhada dela de malvada, né? Baal nunca vai nos deixar. Ele vai mandar chuva, você é um louco, um desvairado, eu vou mandar matar você. Agora eu tô pensando, né? Depois de alguns meses sem chover, essa Jezabel começou a pensar, né? Será que aquele Elias está certo? E ela deve ter feito seus profetas fazerem muitas orações para esse Baal que não existe, né? E nada de chuva, porque Elias foi muito claro, só vai voltar a chover quando Deus mandar novamente. E Deus, ele ia deixar o povo no limite, mas ele estava sendo bem cuidado. Mas, o que aconteceu? Passado 2 anos, o ribeiro, sem nenhuma chuva, né? O ribeiro acabou secando, ó. E aí, Elias precisava de alimentação. E Deus falou para ele o lugar que ele ia. Sabe para onde que Deus mandou ele ir? Pra onde? Para Sarepta. Não. Para Sarepta. Sarepta era uma cidade que ficava em Sidom, onde o pai da rainha Jezabel era o rei. Coitado de Elias, teve que ir para Sidom, teve que ir para Sarepta. Mas ele corajosamente, mais uma vez, ele foi para lá. Agora você vai ver que coisa incrível. Deus falou para Elias, você vai procurar uma viúva pobre. Ela vai te sustentar. Tá enrolado. Olha, se fosse eu ia perguntar para Deus, Senhor, o senhor tem razão? O senhor quer que eu vá para uma viúva pobre? Mas se ela já é uma viúva. Naquela época, viúva não tinha dinheiro nenhum. Viu? Não tinha dinheiro nenhum, principalmente se ela tinha... Auxílio Bolsonaro. Não tinha auxílio Bolsonaro, não tinha auxílio Bolsa Família, não tinha salário da Previdência, não tinha. A viúva, ela já vivia da ajuda de outras pessoas, geralmente parentes, ou se ela tinha um filho grande. Mas essa viúva, ela tinha um filho pequeno e ela era pobre. Eu acho que eu ia falar para Deus, Senhor, o senhor não tá enganado? O senhor não quer que eu vá assim... para um lugar, um casarão de um homem rico, de uma família rica, que embora tenha seca, ainda tenha muito mantimento guardado, né? Um cunhado rico, uma cunhada rica. Não. Deus manda Elias ir procurar uma viúva pobre. E no caminho... Gente, como que ela ia sustentar? Exatamente. Vamos ver os planos de Deus, porque Deus ele é incrível. No caminho, Elias foi olhando e toda a terra, olha o jeito que estava a terra, toda seca, não estava dando nada, nenhuma plantação, o povo estava morrendo de fome, o povo estava atrás de comida e Jezabel atrás da cabeça de Elias, ela queria matar Elias por causa dessa seca, que através da palavra dele, claro que veio de Deus, mas através da palavra dele tinha acontecido, tudo muito, muito seco. E quando Elias entrou então em Sarepta, logo ele já viu uma mulher
com o seu filho e Deus falou para ele, né? Confirmou para ele que era aquela mulher que ia sustentar ele. E Elias então foi com essa mulher, acompanhando ela até a sua casa. E quando chegou lá, ele disse para ela: olha, Deus mandou você me sustentar. Me dê água. Ela foi e deu água para ele. Lembra que a água estava super escassa, porque não tinha chuva. Provavelmente ela tinha só mais um pouquinho de água. E ela obedeceu à voz do Senhor. Eu acho que ela ficou ali, né? Gente, eu dou água para esse homem, eu não dou água para esse homem, né? Eu acho que essa era uma das mulheres que ainda não tinha se dobrado perante Baal, perante o Deus falso. Infelizmente, um dia vai acontecer isso com a gente, sabia? A gente vai ter que escolher permanecer firme em Deus quando vier uma perseguição, ou seguir o falso Deus, seguir o falso profeta, seguir o Baal dessa vida agora, né? Mantenha-se firme, confie no Senhor que Ele sempre vai cuidar de você. E essa mulher, então, ali, com quase nada na sua casa, Elias fala assim para ela, depois que ela trouxe a água, ele bebeu, ele falou assim, agora você faz um pão para mim, você faz um bolo. A base da comida do israelita era o trigo, né? Eles faziam, então, aquele pão feito com trigo, com azeite, com um pouquinho de sal, e era a base da comida deles, né? Além das carnes, mas carne, ó, não tinha mais nada. Morreram os animais todos, quase todos. Não tinha mais animal para dar carne, para dar leite, nada disso. Então não tinha queijo, né, Zé? Para fazer pão de queijo, não tinha bife, mas acabou. Era farinha, só farinha que tinha para fazer pão. E ele fala para ela: traz um pão para mim. Ela falou: meu senhor, como que eu vou te fazer um pão? Eu só tenho uma última parte de farinha. E eu só tenho uma última parte de azeite, que era misturando os dois. Eu vou fazer isso para mim e para o meu filho, e nós vamos comer a última refeição que nós temos, e depois disso nós vamos morrer. Sabe, ela não estava dizendo que ela ia comer e já ia morrer logo em seguida, ela estava dizendo, ó, acabou, não tem mais ninguém que tenha para me dar, não existe dinheiro, aliás, não existe comida para ser comprada, e agora nós vamos fazer a nossa última refeição e nós vamos morrer. Morrer de fome. Já pensou que tristeza para uma mãe olhando para o seu filho tão querido e pensando assim, eu vou dar a última comida que eu tenho e depois disso eu e ele vamos passar mal, passar fome até nós morrermos. Já pensou que tristeza? Que tristeza para aquela mãe. Zé, eu acho que tinha que chorar mesmo. Mas Elias falou assim para ela, o meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele te promete que se você me servir, se você fizer um bolo para mim, nunca mais vai faltar. Até chover, não vai faltar mais a farinha e o azeite aqui nas suas panelas. Ela imediatamente confiou na palavra de Deus. Amém? Amém. Será que eu e você confiamos na palavra de Deus quando a nossa despensa está ficando vazia? Quando a gente está escutando aí os economistas falando que o nosso país vai quebrar financeiramente daqui a uns anos por causa dessa pandemia. E a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? O que diz Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir cada uma das vossas necessidades. Muito bem, Zé, muito bem. O que a mulher fez? Ela pegou a panela, né, ou a vasilha, ela colocou a última farinha que tinha, ela colocou o último azeite que tinha, com certeza ela pegou lá, né, e misturou, ela amassou o bolo e ela entregou ao profeta. E o profeta foi lá, com certeza ele agradeceu a Deus por aquela refeição, e a mulher ficou olhando ele comer. E eu acho que ela estava pensando, meu Deus, eu dei a minha última comida para este profeta de Deus. Lembra? Naquela época tinham muitos profetas de Baal que estavam sendo sustentados pela rainha Jezabel. E os profetas de Deus estavam sendo mortos um a um. E alguns estavam escondidos. A gente até vai falar sobre isso hoje à noite. E essa mulher ficou olhando ele comer. Eu imagino que ela deu uma espiadinha lá na cozinha dela, né? Ele devia estar lá, né? Ele pediu para ela tudo. Ela fez, amassou lá o pão, deu para ele.
E de repente, quando ela vai até na cozinha dela, ela toma um susto. Porque ela não deu a última porção de farinha? Sim. Ela não deu a última porção de óleo, Zé? Foi. Mas quando ela olha no potinho, O que aconteceu? a farinha tava lá de novo. A farinha tava lá. Ela olhou no potinho de óleo e o óleo tava. Ai, Aí ela fez um teste. Ela falou, vou fazer pra mim e pro meu filho. Ela foi lá, pegou a outra panela, despejou tudo dentro, mexeu, amassou. Filho, venha jantar, nós temos alimento. Deu a janta pro filho, né? O pão, deu a água pra ele. Ela também comeu e foram dormir. Quando ela acordou no outro dia, bem cedinho, era a hora do café da manhã, né? Ela falou, deixa eu acabar. será que vai ter? Porque eu gastei ontem a última farinha comigo e com meu filho, né? Eu dei pro profeta, depois Deus deu pra gente. Quando ela chegou lá, tava cheio de novo o potinho. Era Ai, um amém. milagre. Embora ela tirasse do potinho para fazer a comida, Deus enchia o pote de novo dela. Ó, não, Deus não encheu a cozinha dela com 1 milhão de potinhos. Era só esse. Era a fé de cada dia. Era o que a Bíblia chama do pão de cada dia. Lembra da oração de Jesus? É, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ela tinha para hoje. Ela usava, ela punha lá na panela, mexia, amassava, fazia o pão. E quando ela chegava de novo na cozinha, o potinho estava cheio. Era como se ela não tivesse usado. Era um milagre de Deus. E Deus cuidou da viúva, Deus cuidou do filho da viúva, e Deus fez com que a viúva cuidasse do profeta, do mensageiro dele, de Elias. Olha como Deus é maravilhoso, né, Zé? Mas sabe, nós precisamos confiar então no Senhor, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém. Se você não tem dinheiro para pagar uma conta amanhã, mas você está obedecendo a Deus, cuidando, é claro que às vezes a gente não tem dinheiro para pagar a conta, porque a gente compra coisa que Deus não mandou a gente comprar. Às vezes a gente gasta mal, não é, Zé? Então senta direitinho agora para terminar a aula. Mas as nossas necessidades, o arroz, o feijão, a nossa vestimenta, a nossa casa, as nossas necessidades não só Deus vai físicas, suprir. mas também emocionais, espirituais, como que é, Filó? Deus vai suprir. É promessa. Amém. Deus não pode mentir. Agora, a maior necessidade que uma pessoa tem é de ter Jesus como seu Salvador. Hoje à tarde, às 6 horas, não perca, a gente vai continuar essa história. A gente vai ver que Elias, ele vai voltar lá para falar com Acabe. Ai, eu quero E ele saber o que volta aconteceu. depois de 3 anos. É incrível porque essa viúva ficou tendo essa vasilhinha, tirava e punha. Deus, ela tirava, Deus colocava. Ela tirava, Deus colocava. Ela sustentou o profeta Elias por mais de 1 ano. Já pensou? Olha Deus só. sustentou ela e o profeta Elias e o filho, né, dela, da viúva, por mais de 1 ano. E hoje, às 6 horas, a gente vai voltar aqui com essa história de Elias, quando ele retorna lá no castelo para falar com Acabe e Jezabel depois de 3 anos e meio, depois que Samaria estava morrendo de fome. E Deus mesmo falou, olha, vai lá falar com eles, porque Samaria não vai aguentar mais, né? Samaria é a capital de Israel. Não vai aguentar mais, o povo vai começar a morrer, todo o povo vai morrer de fome. Então, a gente precisa intervir. Mas a maior necessidade que você precisa, que eu preciso, é ter a graça de Deus, é ter a salvação. Então, a minha pergunta para você é, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Deus já perdoou você em Cristo Jesus? Porque se você não tem, Romanos 10, 9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Romanos 10, 9. Deus quer te salvar. Essa é a maior necessidade que você tem. E é claro que depois ele vai suprir as outras. Eu já fui salva quando eu tinha 14 anos. Eu também. E você pode ser salvo ainda hoje. Se você ainda não é, confesse Jesus com a sua boca e creia no seu coração. Se você já é um salvo, agradeça a Deus pelo suprimento e descanse no Senhor, porque Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente não vai ter aquele bife, né?
que o corvo trouxe para Elias, mas um pãozinho para a gente matar a nossa fome, a gente vai ter sim. Mortadela, né, Zé? É. O Zé adora É, mortadela. Vamos agradecer ao Senhor e terminar nossa aula, então. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós e a sua palavra é cheia, cheia, cheia de promessas. E o Senhor cumpre cada uma delas. Obrigada porque o Senhor também promete que aquele que confessa Jesus como Salvador e crê no seu coração será salvo. E eu te agradeço então pela salvação que o Senhor me deu através de Jesus. Ajude que você tenha alguma criança ou adulto que ainda não tenha a certeza da salvação. Hoje possa ser o dia da sua salvação. E nós que já somos crentes, ó Pai, obrigada pelas promessas do teu cuidado conosco e ajuda-nos a confiar no Senhor a cada dia, porque a cada dia o Senhor dá o que a gente necessita. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente se vê que horas? Às 18 horas. Muito bem, Filó. Elias acabou com a Acabe. Hoje à Acabou com a noite. Acabe. Acabou com a Acabe. Acabou com a Acabe. Ficou bom, né? Rimou. Né? E hoje eu vou vir de gravata. Sério? Oh, Muito Zé. bem. Então Filó, convida aí, Filó e Zé. Pentear o cabelo hoje, Filó. Ela penteou. Zé, mas olha aqui, linda. eu uso um monte de Mas cachinhos. um penteado diferente. Ah, você não entende nada de cabelo de Bem de mulher. tiara. Tá bom, sem brigar os dois. Sem brigar os dois. Não Ah, não. Tiara. Tá Ó, dor de cabeça. convida as crianças pra voltar às 6 horas pra gente continuar, Eu tô então. atrás do meu livro sem palavras, isso sim. Ah, ficou na sua Não, casa. então. crianças, espero vocês às 6 Uma horas, criança ok? tem com o meu livro sem palavras? Ah, acho que só se for o Gui. Ó, gente, não podia acabar assim, sem cantar. Você quer cantar, então? Um curtinho. Qual Ai, você ai, quer cantar? A gente pode cantar Deus Mandou o Sol Brilhar de novo? É muito Já que tem a comprido ver. esse. Falando. É muito comprido. Qual que você quer, então? Ah, esse é Ah, muito esse comprido. Vamos cantar, então. Sei que Jesus é o meu Salvador. Sei por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Você anotou, Gabi? Olha lá. Acabou o horário do almoço hoje. Mas você reclama, hein? Tá vendo, Zé? Olha lá, animados. Qual que é o papo? Lá. Zé. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Um beijo pra todo mundo, até às 6 horas. Tchau. Deus abençoe. Muito curtinho. Gente, mas ele não pode Ó, falar. foi Não bom. pode falar? Não pode falar. Vamos ver se entrou mais alguém aqui que a gente não mandou beijo. Aí vocês vão mandar beijo aqui. Não. Ó, o Facebook ainda tá, então. Filó, Ó. Deixa eu ver quem tá aqui. Ah, um abraço pra Esther Mourão. a Esther Mourão, eu tava com saudade da Esther Mourão. Também pra tia Fernanda. Beijo pra tia Fernanda. Pessoal, até 6 horas, então a gente se vê lá.